Olá, começa agora mais um Alesp Conecta. E o tema de hoje é a retomada econômica. Isso nas principais economias do mundo, né? Segundo a OCDE, que é Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ela já lançou este mês uma estimativa de como deve fechar a economia das principais economias do mundo. Agora, números são só números, né? Precisamos de análise, né? Precisamos de entender as causas e as consequências desses números. E para entender tudo sobre economia, tudo sobre esses dados da OCDE, eu recebo hoje aqui no Alesp Conecta o professor de economia Vicente de Paula Oliveira. Professor Vicente, seja bem-vindo. Muito obrigado, Fábio. Estou aqui à sua disposição para comentarmos esses fatos todos. Espero corresponder, hein? Professor, segundo a OCDE, o Brasil deve fechar este ano com uma retração de 6,5% na economia. E a entidade também estima que no ano que vem devemos ter um crescimento aí na casa dos 3,6%. O que o senhor acha desses números? O que o senhor acha desse posicionamento em relação à economia do Brasil? Olha, Fábio, eu acho que estão corretos. Eu não espero, por exemplo, uma retomada, no caso do Brasil, ainda no próximo ano, ou seja, 2021. A nossa situação é uma situação um pouco difícil, né? Temos problemas de toda ordem, não vamos superar essas coisas todas no próximo ano. Então, eu espero para o Brasil uma recuperação apenas em 2022. E isso se fizermos as lições de casa muito bem feitas, né? Nós temos problemas, por exemplo, com investimentos. Nós temos uma carência fiscal muito grande. Então, é preciso recorrer a empréstimos internacionais ou ao interesse de investidores internacionais em fazer negócios com o Brasil. Agora, para isso, Fábio, é preciso de uma coisa: confiança. Será que nós apresentamos aos olhos do mundo confiança? Confiança para investir? Confiança para vir aqui e desenvolver projetos? Estou em dúvida. Vamos ver ao longo dessa nossa conversa como é que nós vamos superar tudo isso. Então, professor, o que o senhor destacou é muito importante, porque realmente ninguém investe em economia alguma se não tiver confiança ali naquele país. Quais os fatores que o Brasil precisa apresentar ao mundo para ganhar essa confiança, para ter direito a essa confiança de investidores internacionais? Veja bem, em primeiro lugar, eu acho que as instituições brasileiras precisam funcionar e funcionar bem. Há um problema de judicialização da política no Brasil. E isso me parece muito mal, porque nós não temos a segurança de que as coisas vão acontecer como deveriam acontecer, né? Isso em primeiro lugar. Depois nós temos alguns outros problemas que são problemas naturais do Brasil. E o primeiro deles, e você, custo Brasil. Nós temos um custo excessivo, né? Seja por parte de impostos, por exemplo, seja pelo fato de a nossa infraestrutura não ser adequada, a nossa legislação trabalhista também é um outro fator. Então, com tudo isso, o investidor estrangeiro fica com muito receio. Veja, nós estamos fazendo um esforço muito grande no caso das ferrovias. A ferrovia Norte-Sul, a ferrovia Leste-Oeste, a Transnordestina, a Ferrogrão.
E estamos tentando estimular os chineses a vir investir aqui no Brasil nas tais ferrovias. Eles estudam, 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 e na hora H não acontece nada. Ele fica por nossa conta mesmo, ou seja, por conta das empresas brasileiras, no caso a MRV ou outras. Então, é preciso que nós, Fábio, tenhamos uma certa serenidade nas coisas, para inspirar confiança aos investidores estrangeiros. Por quê? Porque nós não temos o dinheiro necessário. Nós temos uma carência fiscal muito grande. Né? O Tesouro está às voltas com muitos gastos. E nós temos até problemas internos aqui de distribuição de recursos do orçamento. Então, é um conjunto de problemas que impede que nós possamos fazer alguma coisa de bom. O que aconteceu com o mundo, por exemplo, em 1929, com a crise? Tivemos lá o New Deal, né? Com grandes investimentos em infraestrutura, que acabou fazendo com que a economia norte-americana se reerguesse. Em 1939, quando começou a Segunda Guerra Mundial, a economia americana já estava bem. Veio a guerra. Em 1945 era preciso reconstruir a Europa. Veio o Plano Marshall. Os Estados Unidos tinham de recursos e fizeram com que a Europa se reerguesse em muito pouco tempo. Nós, brasileiros, precisamos de recursos, o Tesouro está um pouco enfraquecido, então precisamos de recursos estrangeiros, investimentos estrangeiros. Então precisamos mostrar ao mundo que temos condições de trabalhar com esses investimentos, de oferecer a eles segurança. É esse o ponto principal, Fábio. Agora, professor, diz que o senhor nos explica aqui, eu faço a seguinte leitura, né? É necessário que os investidores percebam que as regras são claras aqui no Brasil, né? E a gente sabe que as reformas que têm que ser feitas aqui não são feitas, são normalmente promessas de campanha, passadas campanhas, ninguém faz as reformas que são necessárias. O senhor falou de transporte. O Brasil é um país de dimensão continental, a logística no Brasil é muito difícil, né? Então, quer dizer, se por um lado os estrangeiros eles veem grandes oportunidades de negócios aqui, por outro lado eles não veem regras claras. E aí, se não tem regras claras, não tem confiança, não se investe. É isso, né? Exatamente. Você colocou o problema muito bem colocado. Quer dizer, nós precisamos ter regras claras. Né? Eu, como consumidor, você também, como consumidor, você tem confiança para gastar? Acho que nós estamos hoje com alguma dificuldade para fazer isso. Qualquer gasto na nossa família, a gente tem que pensar 2 ou 3 vezes. Por quê? Porque carecemos de confiança. Confiança de que o emprego vai ser mantido, confiança de que a nossa renda está assegurada, confiança de que o nosso fornecedor vai trabalhar de maneira leal e correta. Né? Veja o problema do arroz, por exemplo. Parece que nós não andamos bem nessa matéria. Ou seja, aí há uma outra problemática, que é o problema da exportação, do câmbio. Né? Vai se juntando tudo isso, Fábio, e fica difícil para o Brasil se reerguer, para nós, consumidores, consumirmos e nós, como cidadãos, desfrutarmos de uma vida boa, de uma vida feliz, vamos dizer assim. É isso? Agora, professor, o senhor agora há pouco tocou aí no nome da China, né? E nesses números aí, nessas estimativas de fechamento econômico, a China destoa completamente dos outros países, né? Ela é o único país que vai ter um crescimento aí do G20
que vai ter um crescimento este ano. A estimativa é que ela feche o ano com um crescimento de 1,8%, né? E o que a China tem de tão diferente que mesmo numa crise como essa da pandemia, talvez a maior crise da história, ela consegue ainda fechar o ano de forma positiva? Vamos a um pouquinho de história. De 31 a 45, a China, sob a liderança de Mao Tse-tung, lutou contra a Guerra do Ópio e lutou também contra a invasão japonesa. E aconteceu na China uma guerra civil muito séria. De um lado, Mao Tse-tung e de um outro lado, Chiang Kai-shek. Mao Tse-tung acabou vencendo a guerra e criou a Grande China. A sucessão de Mao Tse-tung foi uma sucessão, eu diria, bem sucedida. Veio Deng Xiaoping e ele impôs uma modificação na vida e na economia chinesa. A China abriu-se para o mundo. Vencido o período de Deng Xiaoping, veio um líder extraordinário, que é o Xi Jinping. Então, a China está hoje mudando novamente. Ela diz que vai repetir a gloriosa guerra de libertação que ocorreu lá pelos anos de 1938. E o que eles estão apostando agora? Numa melhoria da vida do povo chinês. Ou seja, está se voltando para dentro. A China, com Xi Jinping, fez o quê? Voltou-se para o mundo. Foi a grande fábrica do mundo. Agora querem repetir a gloriosa guerra, mas fazendo com que o povo chinês seja o grande beneficiário. Querem melhorar a vida do povo chinês, do povo mesmo, né? E vamos lembrar, a China tem hoje uma população estimada de 1,4 bilhão. Veja que é quase 7 vezes a população brasileira. E a luta é grande, a luta é extraordinária. Agora, numa segunda etapa. Primeiro, voltaram-se para o mundo. Conseguiram. Foram a fábrica do mundo, capaz de arrostar os próprios Estados Unidos. Agora diz, bom, já conquistamos. Então, agora vamos cuidar do povo chinês. Vamos melhorar a qualidade de vida do povo chinês. Nesse ínterim, há uma guerra de potências com os Estados Unidos. Não sei ainda quem será o vencedor. Talvez tenhamos dois líderes do mundo aí, de um lado os Estados Unidos, de outro lado a China. Isso é para a gente ver. Mas o fato é que a China é, de fato, um país vitorioso, com uma liderança firme, convicta dos seus propósitos e bem apoiada pelo Comitê Nacional, formado pelos 25 membros do partido. Então, eu vejo um futuro interessante no caso da China. E nós não podemos ter medo da China. Nós precisamos nos aliar a ela. Não se esqueça, Fábio, a China é a grande compradora dos produtos agrícolas brasileiros. Eles são responsáveis por quase 40% das exportações brasileiras do agronegócio. Então, você vê, daí a importância da China. Mesmo não querendo ou protelando um pouco prováveis investimentos nas ferrovias, mas é um aliado importante. Agora, professor, o meu espectador escutando essa análise do senhor, ele fica assim surpreso positivamente com todo esse crescimento da China, mas ele fica pensando, por exemplo, nessa época de pandemia, passado o ápice da pandemia, o mundo todo precisava de alguns equipamentos na área de saúde
E quem vendeu esses equipamentos? A China. E aí quem está no Brasil, quem está em outros países do mundo, pensa assim, por que, que o meu país não pode ter um parque fabril tão competente quanto o parque fabril chinês? O que, que a gente faz de errado que eles conseguem fabricar de tudo, de produtos de alto valor, até mesmo roupas, brindes, coisas de pequeno valor, e outros países, por exemplo, como o Brasil, o máximo que consegue mandar para o restante do mundo são commodities. Você tem toda a razão. Agora, o coronavírus é uma oportunidade muito grande para nós fazermos duas coisas. Em primeiro lugar, reconstituir a substituição de importações. É uma oportunidade. E ela já está ocorrendo. Algumas empresas já estão nessa onda de voltar a substituir importações. Você sabe, Fábio, a substituição de importações começou lá em 1930, com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, e se intensificou depois de 1945, no final da Segunda Guerra. Então, a primeira coisa, uma oportunidade de retomar a substituição de importações. É uma oportunidade para o Brasil extraordinária. A segunda, nós temos que nos voltarmos para o mundo, como fez a China, não ficar apenas restritos ao mercado interno. Nós precisamos nos transformar também numa plataforma de exportações. As empresas estrangeiras que vieram ao Brasil vieram para explorar o mercado interno. Ora, e as exportações? É preciso também pensar em atender ao mercado interno brasileiro e, da mesma forma, atender às exportações. Hoje, a balança comercial do Brasil é totalmente liderada pelo agronegócio. A nossa indústria perdeu terreno significativamente. É preciso voltar. Então, resumindo, explorar a oportunidade que o coronavírus oferece de voltar a substituir importações, como você mesmo mencionou, e voltar-se para o mundo. A indústria brasileira precisa voltar-se para o mundo. Não é ficar apenas restrito aqui a suprir as necessidades do mercado interno. É assim que eu vejo as coisas, Fábio. Professor Vicente, falando ainda em relação às estimativas de fechamento do ano, eu gostaria de lembrar aqui a estimativa da OCDE em relação aos Estados Unidos. A estimativa é de fechar o ano com uma queda de 3,8% no PIB. Lembrando que os Estados Unidos, além dos problemas derivados da própria economia, tem as eleições este ano. Que estimativa o senhor vê para este ano e para o ano que vem em relação à economia norte-americana? Bom, os Estados Unidos, você sabe, está enfrentando um sério problema. Né? Até que ponto a permanência de Trump é uma permanência assegurada? É difícil dizer isso. Né? Os Estados Unidos sempre foram os líderes do mundo econômico, do mundo cultural. Né? Agora há uma certa dúvida a respeito disso. Há uma leve recuperação do emprego na economia americana. Leve recuperação. Em havendo uma transferência de poder para os democratas, as coisas podem também ir um pouco melhor. E eu acredito nisso. Acredito que esse governo populista de Trump não vai ser um poder que se vai recomeçar a partir do ano que vem. Eu acredito numa mudança, e numa mudança positiva. E como eu disse, começou agora com uma elevação ainda um pouco leve do emprego, mas deve se reforçar no ano que vem sob uma nova administração. Me permita dizer, é um palpite meu de que os democratas deverão sair vencedores. É um palpite muito pessoal e peço
desculpas a você e aos nossos telespectadores a respeito disso. Agora, professor, as próprias pesquisas mostram que realmente existe uma chance bastante provável de mudança na presidência dos Estados Unidos. Neste momento, o governo brasileiro é aliado a esse governo americano que está lá, né? E o próprio presidente Bolsonaro já deixou muito claro isso por inúmeras vezes. Com essa mudança, caso ocorra essa mudança na presidência dos Estados Unidos, de alguma forma, a relação Brasil-Estados Unidos pode se estremecer, pode haver uma piora na economia brasileira pelos negócios que o Brasil faz com os Estados Unidos e pelo próximo presidente não ser um aliado do atual presidente brasileiro? Pode sim, pode sim. Mas vamos usar uma palavra da moda: reinventar-se. A política externa brasileira precisa, nesse caso, reinventar-se. Né? Ou seja, um outro poder, então vamos jogar com esse outro poder. No caso, bom, em primeiro lugar, eu concordo com você que nós somos um aliado inconteste do governo Trump. Isso é bom para o Brasil? Não sei. Não sei. Honestamente, não sei e acho que não. Mas aí é o achismo. Então, nesse caso, nós teríamos que reorientar o nosso relacionamento com o governo americano. De que maneira? Mudando um pouco o nosso trem de jogo. Era preciso ver nos Estados Unidos, de fato, um aliado, mas fazer um negócio com os Estados Unidos no jogo do ganha-ganha. Não podemos ficar subservientes àquilo que diz lá o governo americano. Não, é preciso ter personalidade. Ou seja, o país Brasil é um país importante no contexto mundial. Então, nós devemos ver os Estados Unidos com respeito, ao mesmo tempo em que devemos exigir também dos Estados Unidos um respeito, né, para conosco, para com a nossa economia, para com o nosso povo, né? E juntos tratarmos de superar essa pandemia o mais rapidamente possível. Não é ficar na subserviência, Fábio. Isso não traz benefício de nenhum benefício para o Brasil. Vamos a um exemplo concreto, prático. A base lá de Alcântara. Será que nós negociamos bem a cessão da base? O que é que nós estamos pretendendo com essa cessão da base de Alcântara? É preciso, então, personalidade, valorização. Nós somos o Brasil, nós temos valores, nós somos uma economia importante no mundo, temos poder, temos personalidade, temos população. Então, vamos fazer valer isso diante de uma provável nova administração americana. Abaixo a subserviência. Professor, voltando aos números da OCDE, eu quero citar aqui os números referentes a alguns países da Europa. A estimativa é que a Alemanha feche o ano numa queda de 5,4%. E a Alemanha seria o melhor país ali da Europa, porque os outros estão numa situação muito pior. França, 9,5% de queda estimativa, Reino Unido, 10,1% de queda, e Itália, em pior situação, 10,5% de queda. Como esses países da Europa devem se posicionar a partir do ano que vem, neste ano ainda e a partir do ano que vem, para conseguir retomada das suas economias, professor? É uma proposta, é uma resposta difícil, Fábio. Mas veja bem, a Alemanha, nessa última estimativa do segundo trimestre, ficou em 8º lugar junto com o Brasil. A Alemanha tem condições de superar isso muito rapidamente. Tá? Da mesma forma, a França também. Agora, o que nós esperamos é que haja uma política econômica
adequada à retomada do desenvolvimento. Tá? É somente com isso, ou seja, uma política muito séria, sem grandes movimentações, uma política fundada no quê? Em bons investimentos, em boa orientação e também que proteja a população de novas recidivas dessa pandemia. No caso, eu considero a Alemanha e a França os países na vanguarda de uma retomada do crescimento na Europa. Espanha e Itália viriam um pouco atrás. Mas há uma força também muito importante no caso da Espanha e da Itália, é que com a superação da pandemia nós possamos ter uma retomada do turismo internacional. E isto revigoraria enormemente essas economias da Itália e da Espanha. Né? A Alemanha com a França, ficaria na vanguarda com a economia, vamos dizer, a economia industrial. É assim que eu vejo as coisas, Fábio. Professor, eu quero agradecer a sua presença aqui no Alesp Conecta. O tempo passa rápido, né? Porque o bate-papo aqui é gostoso, são informações bastante relevantes, mas espero que esse seja o primeiro programa que gravamos juntos e que outros programas sejam gravados para sempre trazê-lo aqui e analisar essa economia que é mutante, né? Que cada dia tem as suas particularidades, cada ano tem as suas diferenciações. Oi, Fábio, eu é que agradeço a oportunidade de estar com você e com todos os nossos telespectadores, ouvintes. Eu fico muito satisfeito de estar presente aqui e espero ter correspondido à sua expectativa. Esse é que é o importante. Correspondeu com toda certeza. Professor, obrigado mais uma vez. Até a vista. Obrigado. Termina aqui mais um Alesp Conecta. E você já sabe, todos os nossos programas ficam arquivados no YouTube. Então é só entrar no YouTube, procurar Alesp e toda a nossa programação está lá. Você pode ver e rever qualquer dos nossos programas. Obrigado pela audiência mais uma vez e até o próximo Alesp Conecta.